Glória a Deus. Eu trouxe aqui um discípulo comigo, Gabriel. Ele é um escudeiro, é um protetor, um meu filho na fé. Irmãos, como é importante a gente entrar nas casas das pessoas, né? Porque a Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque possivelmente à tarde você pode pegá-lo de volta. Irmãos, como é que você joga um elemento que é feito de farinha, que ele se desfaz com o líquido, com a água, e a Bíblia propõe que durante a tarde você pode ter o seu pão de volta? Aquilo ali não é mais do que um desafio de ter o seu retorno, amém ou não? E então, olha, você que semeia na casa de paz, você que semeia nas células, você semeia, não tenha medo, não olhe para o vento, porque você não sabe aonde você vai colher, né? E a hora que vai colher. E nós escolhemos esse discípulo. Eu queria que o Gabriel viesse aqui, que ele vai orar por mim, para mim não fazer besteira aqui na igreja dos outros. E ele também já vai sentar aqui, junto com os meninos aqui. O Gabriel, ele é pastor lá dos jovens da nossa igreja. Tem um peso pela juventude muito grande. E esses dias Deus tem dado uma direção forte para ele. Ele está um pouco meio desajeitado aqui, meio sem jeito, querendo ficar nos cantos. Mas eu queria que ele sentasse aqui com a gente, até para me auxiliar aqui nos cochichos no ouvido, né? E esse menino aqui, irmãos, é um escudeiro, é um protetor do pastor, é aquele que está atento para poder atender as necessidades. Nós temos uma conta bancária da igreja lá, e pensa numa conta ruim de você lidar para poder atender as emergências. Já conversamos com o gerente, já fizemos de tudo para poder ajeitar as coisas, mas os caras são ruins demais de administração. E o Gabriel, ele chegou na igreja, drogado. Ele tinha um cabelo aqui na nádega, irmãos. Ele era roqueiro, fumador de droga. E aí, nós fizemos uma campanha para a mãe e para a irmã dele. E no último dia da campanha, ele ficou ouvindo a palavra numa escada que tem lá num prédio. E aquilo falou com ele. E isso foi numa quinta-feira, numa terça-feira, numa quinta-feira. E no domingo ia ter uma apresentação de um dos sobrinhos dele. Irmãos, esse menino chegou na igreja, ele ouviu a palavra, ele teve uma experiência tremenda com Jesus. Olha, lança o seu pão sobre as águas, você não sabe a hora que você vai colher. Aquele que olha para o vento não vai lançar sua semente, não tem jeito, a incredulidade vai tomar conta. E hoje nasceu um pastor, um menino de peso, né, um discípulo amado, também filho na fé. Então um orgulho de andar com esse povo aqui, amém ou não? Você ora por mim, Gabriel, para mim não fazer besteira aqui? Boa noite, igreja. Pai do Senhor. O orgulho é nosso, né, irmãos? O Eduardo, ele falou hoje que, né, a perseverança ela vem no momento das lutas, no momento da dificuldade, da dor. Só que quando você passa a perseverar nesses momentos, você começa a colher momentos igual a esses, né? Eu me converti há 14 anos atrás e eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, né? Mas perseverar no caminho de Deus traz esses frutos. Estar aqui com vocês, conhecer pessoas maravilhosas, pessoas novas, amém? Então, se você perseverar, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou, né? Estar. E esse é um lugar, né? Sair da cidade de Tiradentes, 2h30 até aqui, nunca poderia estar num lugar maravilhoso igual esse, mas ter perseverado no caminho do Senhor, eu estou aqui hoje à noite muito feliz com vocês, amém? Vamos orar aqui pelo pastor? Amém? Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar, meu Deus, a vida do pastor Arnaldo aqui nessa noite, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, guardar ele agora, meu Deus. E que eu oro, Deus, nossos irmãos, abra o coração, meu Deus, que essa palavra possa entrar nas nossas vidas, meu Deus. Por isso, usa a vida dele, meu Deus, que não seja mais ele aqui, mas o seu Espírito Santo que conduza essa palavra, meu Deus, nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Muito bem, é uma alegria, um prazer, uma satisfação muito grande poder ministrar essas coisas. Irmãos, uma pessoa, quando ela é convidada para pregar, para ministrar, nunca tenha
aquela mentalidade de que aquela pessoa vai trazer uma novidade de algo que você não saiba. As coisas que um pastor de fora prega, as coisas que os nossos pastores pregam dentro. Às vezes nós temos evento lá na igreja, o pessoal fala assim, vai trazer alguém de fora? Não, nós vamos trazer alguém de dentro. Né? Mas isso é muito legal, porque quando a gente traz alguém de fora, que fala as coisas que nós falamos, é bom que nós cobra depois. É ou não é? Tá vendo, irmãos? Tudo que o irmão falou, que veio lá de longe, é tudo que eu tenho ensinado aqui, vocês não dão ouvido. É ou não é? Aí a gente já aproveita, irmãos, para jogar na cara. Eita, trem bom. Então, irmãos, não pensa que nós vamos falar alguma novidade aqui, né? Nós vamos falar aquilo que vocês já estão ouvindo há muito tempo. Porém, o Espírito Santo, ele tem o poder do renovo, amém ou não? Ele tem o poder de renovar a palavra em nós, né? E eu sei que se nós abrirmos o nosso coração, tanto eu que estou pregando e vocês que estão ouvindo, todos nós seremos alcançados por Deus aqui nessa noite, amém? Para nós começar aqui, eu queria falar de uma passagem, de um episódio muito bonito no Velho Testamento. Saul, ele reinou por um tempo, foi bom, deixou Israel numa situação muito boa. Porém, Saul, ele entrou numa crise de rebelião contra a palavra de Deus. Saul então morreu, Davi substitui, e Davi então está no reinado. Israel então chega a um topo, com um rei amoroso, com um rei misericordioso, e com um rei também que falhou, mas teve humildade de voltar atrás e pedir perdão, e acertar a sua vida. E no auge, irmãos, da sua prosperidade, no auge do seu momento com Deus, ele dá um estalo, ele cai em si, e ele faz uma pergunta consigo mesmo: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia? E ele começa então a dizer aquela pergunta para outras pessoas: gente, tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia? E aparece um camarada chamado Ziba. E quando esse camarada se aparece para Davi, ele chega, Davi fala para ele assim: é tu, Ziba? Ele fala: teu servo. E ele pergunta então para Ziba e fala: Ziba, tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia, de compaixão? Irmãos, por que Davi ele fez aquela pergunta, e aquela pergunta soou naquele episódio? Porque quando um rei ele entrava no lugar de outro no seu reinado, uma das coisas que os reis faziam é que eles matavam toda a prole do rei antigo, para que não houvesse ninguém que pudesse reivindicar esse reinado na frente. Então eles exterminavam toda a família. Então quando Ziba ficou sabendo que Davi estava procurando por Mefibosete, talvez a mentalidade de Ziba puxa vida, eu que caguetei o menino. Porque ele falou assim: olha, esse menino ele mora lá num lugar chamado Lodebar, né? Ele é filho, aí foi entregando a família inteira. Ele é filho de Mequire e tal, e foi falando, entregou a família toda. Pronto, o extermínio vai acontecer. Mas Davi chega para Ziba e fala assim: eu quero conhecer esse menino. E quando ele chega até Mefibosete, Mefibosete olha para o rei e fala: puxa vida, hoje é minha despedida, me achou, vou morrer. E aí Davi fala assim: você é Mefibosete? Ele falou assim: sou teu servo. Irmãos, ali nós temos um momento, irmãos, aquela leitura ali me faz chorar. Tenho pregado isso nas células. Nós estamos num discipulado 1 a 1 com os discípulos, e essa referência eu tenho usado lá na reunião com eles. Mas quando eu leio aquela leitura ali, eu vejo toda uma dimensão do amor de Cristo. E Davi ele olha para Mefibosete, numa situação tão terrível, aleijado dos pés, né, num lugar chamado Lodebar, chamado lugar de solidão,
lugar de tristeza, lugar de fome, lugar do esquecimento. E Davi chega para aquele menino e fala assim: olha, vamos embora, eu não vou te matar, você vai sentar na mesa com o rei todos os dias da sua vida. Ali, irmãos, Davi, ele tem muitas expressões que apontam para Jesus. Davi, no decorrer do seu ministério, no decorrer do seu reinado, ele vai tomando as atitudes que mostram Jesus. Mas quando chegou ali em Mefibosete, ali o próprio Jesus apareceu na forma de Davi. Irmãos, e hoje nós temos que entender que nós somos essas duas pessoas ao mesmo tempo. Você sabia ou não? Ao mesmo tempo que eu sou um Ziba, ao mesmo tempo eu sou um Mefibosete. Por quê? Porque um dia Deus levantou um Ziba para falar de um homem com aleijado como eu. Deus um dia levantou um Ziba que chegou para Deus e falou: Deus, eu sou teu servo, eu quero viver minha vida em amor para salvar as pessoas. E encontrou você, Mefibosete. Amém ou não? Você estava lá num lugar de droga, você estava lá num lugar de esquecimento, você estava lá num lugar de depressão, você estava lá num lugar de vícios, você estava lá num lugar de prostituição, até que apareceu Ziba levando o rei Davi para você. E sabe o que aconteceu com você? O amor de Deus inundou o teu ser. E sabe o que aconteceu com você? Você está sentado à mesa do rei, e isso vai ser todos os dias da sua vida. Porque o amor de Deus foi revelado a nós, amém ou não? Irmãos, toda a prole de Saul deveria morrer. E Saul, nessa época da rebelião, ele é a expressão de Satanás. E nós éramos filhos do diabo. E o que nós merecíamos mesmo era morrer. Toda a prole de Satanás precisava morrer. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá, se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo e nos trazer para a mesa do rei, amém ou não? E aí você então pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: Mefibosete Ziba, muito obrigado. Você ganhou 2 nomes agora. Isso, dê um abraço. Você diga: olha, Mefibosete Ziba, muito obrigado. E agora, irmãos, eu digo para você, tem muitos aqui em Campinas, tem muitos Mefibosete por aí, amém ou não? E aí eu vou fazer um papel de Davi agora. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero ver o que você vai responder. És tu, Ziba? És tu, Ziba? Teu servo. Então, se nós somos Ziba e nós somos servo, nós temos que ir atrás dos Mefibosete, amém ou não? Temos que trazer aqueles que estão aleijados, aqueles que estão coxos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão vivendo na solidão. Hoje, irmão, você sabe que um dos recursos que as pessoas estão procurando hoje, para poder sobreviver um pouco, você sabia que é o isolamento? Muitas pessoas estão procurando Lodebar, para poder se acampar, para poder morar. É a hora onde entra a igreja. E sabe onde está esses Lodebar? Dentro dos lados das pessoas, dentro das casas das pessoas. Às vezes você entra numa casa, aquela sala maravilhosa, com aquele equipamento nas paredes, aquele home theater, a coisa mais linda. Só que o quarto daquele casal é o velório deles, é o sepulcro deles. E aí entra as células, levando luz, levando vida. Só que nós não podemos, sabemos que nós temos que fazer o papel de Mefibosete, mas nós temos que fazer o papel de Mefibosete, ou de Ziba, mas nós precisamos fazer esse papel em amor, amém? Eu achei interessante esse tema, né? Perseverando em amor, é uma sequência, em amor, nunca deixar de ter o amor. A Bíblia fala que tudo que nós for fazer, que se não tiver amor, de nada vale. E hoje nós queremos falar um pouquinho de coisas que você já sabe. E eu queria falar um pouquinho sobre os 4 tipos de amor. E o primeiro amor que nós aprendemos, que isso dentro da
uma linguagem grega, dentro de uma filosofia que tomou conta do mundo inteiro, que a Grécia, eles foram o precursor nessa área de filosofia, de poder conjecturar as coisas. Eles acabaram nos trazendo informações importantes, que o primeiro amor que nós entendemos é o amor eros. Esse termo grego para o amor sensual. Daí que vem a palavra erótico, dessa conotação eros, que é uma palavra grega. É o amor físico, é o amor da carícia, da relação sexual. Quando um rapaz diz para a namorada: estou apaixonado por você, ele quer dizer o amor, ele está querendo dizer o amor eros. Por isso, tal amor é também conhecido como paixão. Apesar de tudo isso, esse amor é passageiro. Irmãos, transformando esse contexto grego para a linguagem mais simples para nós, esse amor eros, na verdade, está falando de um amor de paixão. Hoje, nós vivemos numa sociedade uma sociedade que não sabe separar as coisas. E por nós não saber separar as coisas, nós estamos vivendo dentro de um liquidificador. E estamos batendo tudo lá junto e a gente não sabe para onde ir. Nós, seres humanos, nós não podemos nos recusar de organizar nossa vida. E nós não podemos confundir paixão com amor. Nós não podemos confundir o eros com o amor verdadeiro. O amor da musiquinha que nós cantamos aqui, que nós se esgoelamos. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Há uma diferença entre o amor paixão, entre o amor eros, com o amor de Deus, com o amor verdadeiro. Irmãos, tudo que tem de verdade há o falso. Então, esse amor da paixão, ele é descartável? Eu vou falar aqui numa condenação de despedir? Não. Mas o que nós estamos falando é que existem coisas que são importantes, tem coisas que são absolutas, amém ou não? Vamos falar essa frase? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são absolutas. Então, irmãos, como é que eu ia casar com a Sandra, se eu não tivesse pela Sandra aquele momento do amor eros? Outra coisa que você precisa desmistificar. Então hoje nós vamos arrancar aqui desconstruir algumas coisas. Que esse padrão de vida que nós estamos vivendo hoje, onde as emoções que estão acima da inteligência, tem construído nas nossas vidas caminhos para a gente errar. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que coração não pensa, quem pensa é mente. Jovens, olha aqui para mim. Como é que você vai casar com uma moça, rapaz, se o amor eros não entrar no meio? Se o amor paixão não entrar? Agora, o fato do amor paixão entrar, isso não quer dizer que eu tenho que submeter a ele. Por quê? Porque coração não pensa, quem pensa é cérebro. Pastor, eu estou apaixonada, enlouquecida por um cara, e o cara mexe com droga, ele é traficante, o cara já foi para a cadeia umas 10 vezes. É pecado você se apaixonar por um cara desse? Me mostra, é pecado? Não, porque é uma coisa que não está no seu controle. Você está lá, não tem. Agora, o fato de você se apaixonar, quem é que falou para você que você é obrigada a se submeter um homem que já foi preso 10 vezes, está traficando droga, é um mala sem alça? Quem falou que você é obrigada a se submeter? Quem falou, moça, que você é obrigada a se submeter a um camarada que não trabalha, é preguiçoso, não honra pai e mãe, o bicho é rebelde? Você vai trabalhar para dar comida para 3, para ele, para seu filho, para tu.
Quem falou que o fato de você estar apaixonada, quem falou da onde você arrumou que você é obrigada a casar com esse camarada porque você está apaixonada? Outra coisa, eu vou desconstruir. Irmãos, o amor é cego. O amor não é cego. O amor vê coisa, gente. Eu lembro quando eu me apaixonei pela Sandra, eu comecei a ver coisas. Eu olhei o corpo dela e falei, nossa, que corpo bonito. Eu olhei para o cabelo dela e falei, nossa, que cabelo. E eu estava com amor, eu estava apaixonado. Só que eu estava vendo muito. E esse é o problema. É que nós mistificamos. Não, vamos orar. E aí fica cego no amor. E aí não vê coisas. Aí no casamento é que nossos olhos se abrem. Aí depois você fica comparando a mulher com que você casou com a mulher da televisão. Você olha para ela, nossa. Olha para a mulherona da televisão, nossa, hein? Aí olha para ela de novo, nossa. Aí olha para a mulher da televisão, hein? Cavalona, hein? Aí olha para a sua, nossa. Sabe por quê? Por causa da tal doutrina humanizada de que o amor é cego. Você lembra da paixão de Isaac por Rebeca? Parece que aquele servo se apaixonou mais pela mulher do que ele mesmo. Porque Abraão falou assim, ó, você vai em tal lugar, tem uma menina assim, assim, assado, essa menina é bonita, e traz ela para o meu filho Isaac. Vai lá buscar ela. E quando chegou lá, a Bíblia relata que a menina era linda. O menino falou assim, pô, você acha que o cara vai... Ele vai ver que a menina é linda. E a menina, quando ouviu falar do Isaac, e a mãe e os pais tentaram dar uma impedida, a menina falou assim, não, eu vou, é só fazer assim, que eu volto. Entendeu? Então, irmãos, a Bíblia nos dá o amparo de nós olhar assim. Sabe por que nós temos que olhar? Porque o amor não é cego. Porque se você não olhar bem agora que você é solteiro, você vai querer olhar bem depois que você casa. Por isso que tem os adultérios. Ah, eu não estou mais amando. Eu não estou sentindo mais aquilo que eu sentia por ela. Não estou sentindo mais aquilo que eu sentia por ele. Porque você teve toda a chance de desconstruir essa mentira de que o amor é cego. Então a paixão, ela passa. A paixão, ela passa. A paixão, irmãos, é um impulso. A paixão é um impulso que os nossos desejos, as nossas vontades lutam contra nós, luta contra os princípios da palavra. Então, você ficou apaixonada? Os pastores estão aí para enxugar a sua paixão. É verdade. Como é que eu falo isso? Então, quando uma garota chega lá em casa, ou procura o Gabriel, e fala, olha, puxa, eu estou apaixonado. O Gabriel já vai lá e fala, esse camarada não trabalha. Os retiros na igreja, ele está sempre falando que manhinha e painha que vai pagar o retiro para ele. Nós vamos enxugando a paixão. Vai enxugando. No outro dia a menina chega na igreja e olha para o camarada assim, atravessada assim. Porque ela não tinha visto um camarada mole. Ela não tinha visto, porque a paixão é cega. Ela não tinha visto um cara que não trabalha. E aí o pastor, né, o líder ali, que está ali cuidando dos jovens, ele fala assim, olha, o pai e a mãe dele, que são crentes também, reclama direto, que ele grita dentro de casa com os pais. Que o infeliz não é capaz de comprar os 10 pãozinhos que ele come de manhã na padaria, porque se a mãe não fazer isso, ele não faz. E aí o que acontece? Nós líderes, cadê os líderes de jovens daqui? Deixa eu ver, os pastores de jovens, levanta a mão. Cadê? Quem é que cuida? Irmão, o nosso papel é ajudar essas vidas a enxergar. Nós somos os olhos deles, porque eles estão tomados de paixão. Nós não, nós já estamos definidos. Nós não tem que enxergar mais nada. Eu já tenho minha esposa. Já enxerguei o que tinha que enxergar. Teve algumas coisinhas que eu fui ver depois, mas...
Ela também. Mas o básico nós já estava definido. Então nós somos os olhos desses jovens que estão aí com as paixões à flor da pele. E o nosso papel, a nossa responsabilidade é enxugar mesmo. Irmãos, lá na nossa igreja nós não entregamos uma moça na mão de um cara que não trabalha. Lá só assume namoro com a carteira registrada. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É ou não é, Gabriel? Aí. Irmãos, ó, Boros Mahayal. Irmãos, teve um 7 aí, Vilela, que fez isso, ó, atrofiou. Teve uns 7 aí que manifestou na hora, falou, não, vou ouvir isso aí não. Teve uns 2 que bateu na testa, perdi a mina. Mas é verdade, irmãos. Lá na igreja, nós não apresentamos namoro se o rapaz não estiver trabalhando. Teve um rapaz, tinha uma menina lá na igreja, que ela cresceu desde a escolinha com a gente. E aí, cresceu, vamos namorar. Se apaixonaram. E aí ela nos procurou. Eu falei assim, você sabe que ele é devagarzão para serviço, né? Ela falou, pastor, olha, eu estou aqui para receber a direção do senhor. Falei, então deixa que eu vou conversar com esse caba. E aí ele chegou em mim, e aí, pastor? Posso namorar? Falei, pode não. Falei, mas por quê, pastor? Falei, mano, você não trabalha, cara. Você está aqui na igreja há 1 ano e meio já. Você não arruma um trampo, você não registra sua carteira. Aí você quer casar, como é que vai fazer para ir no cinema? Você vai assistir o que com essa mulher? Vai ficar só na porta do cinema ouvindo o áudio. E aí, irmãos, e aí eu falei para ele assim, ó, mano, arruma um trampo, registra a carteira e me procura. Tá, arrumou um trampo. Só que ele arrumou um trampo, ele entregou a carteira no escritório na segunda-feira, na quarta-feira ele me procurou. Falei, pastor, arrumei um trampo. E aí, pode marcar a data da apresentação? Eu falei, não. Ele falou, mas por quê, pastor? Eu falei, meu filho, você já ouviu falar em 3 meses de experiência? Aí, 3 meses depois, ele foi lá em casa. Falou, pastor, está aqui, ó, registrado. Sou quase o dono da empresa. Posso agora? Eu falei assim, não pode não. Falei, mas por quê? Eu falei, você ficou todos esses anos da sua vida fumando droga, se rebelando contra os seus pais. Você não tem vida própria. Você com a vida completamente desgraçada. Você acha que uma menina que nasceu na igreja, cresceu com a gente aqui na igreja, nossas filhas aqui, quase das entranhas. Você acha que 3 meses de trabalho faz você constituir uma família? Eu falei, meu irmão, deixa o pau cair a folha aí, mano. 1 ano depois me procurou. Já com a língua assim, ó. Aí eu falei, não, meu irmão, aí sim. Graças a Deus terminou a faculdade e hoje está trabalhando na empresa, na profissão que ele se formou. O nosso papel como líderes nós temos que ser os olhos desse povo. Só que o que acontece? Quando você for enxergar por eles, eles não vão aceitar a sua visão. Sabe por quê? Porque nós estamos informados, nós estamos debaixo de uma cultura que o que importa é ser feliz. O rapaz não tem emprego, ele é mau de trabalho mesmo, bicho é preguiçoso, mas o que importa é ser feliz. Eu estou amando, eu estou apaixonada. Eu quero beijar na boca, quero beijar muito. E aí o que acontece? Os nossos jovens, eles vão para a faculdade, está lá um menino de 10 anos, sapecando a língua da menina, parecendo 2 anacondas. E aí aquele menino olha aquilo, é como se ele tivesse um apetite. Meu Deus.
E eu vou ficar final de semana na igreja ouvindo Vilela. Vem. É o seguinte, se vocês não obedecem, viu, gente? Chega. Que isso? Ninguém fica em cima do muro ali, não. Que é isso? Que é isso? O cara não quer mais ouvir o Vilela. O cara, ele quer beijar na boca. Porque ele tá vendo. O cara tem 18, 19 anos, tá na igreja. E ele vê um menino lá do mundo, que os pais nunca ensinaram princípio nenhum, lá namorando com a menina. O cara não sabe nem pegar uma condução para ele poder pagar uma conta para a mãe. E aí o crente, com 19 anos, olhando com apetite de se apaixonar também. E sabe por que essa turma não quer olhar com os nossos olhos? Porque existe uma cultura de paixão, que é uma coisa normal, uma coisa irracional. Irmão, você não é um animal irracional, você é um animal racional, você é um ser humano. Deus te deu uma inteligência. Aqui para os casados. Irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês, eu quero que vocês sejam bem sérios, não fique com medo dessa mulher que está do seu lado aí não, hein? Eu pergunto, o fato de você ser casado, isso impede de você se apaixonar por outra mulher? Ó, as mulheres que falou, os homens tudo com medo, tá vendo? Sabe que vai apanhar se falar alguma coisa aqui. Aí elas respondem por eles. Agora as irmãs, por favor, Paulo falou que se quiser ensinar, ensina em casa. Fica quietinhas agora. Ó, os homens. Irmãos, você sabe o que vai cuidar da nossa vida cristã, Vilela? É a gente ter realidade da vida. Nós entramos por um parâmetro muito místico. Não, o Espírito Santo vai livrar. Não é isso. É você ter a consciência dos seus limites. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Irmão, o fato de você ser casado, isso te impede de você se apaixonar? Olha lá o medo, tá vendo? Não impede. Não impede. Agora, o fato de você ser casado e de repente você se apaixonar por uma mulher que não é a sua, isso te dá o direito de você se envolver com ela? Não, meu irmão. Paulo falou assim, ó, escuta. Paulo falou assim, ó, crucifica a carne com seus desejos e paixões. A nossa mente se converte, o nosso coração se converte, a nossa caminhada se converte, as nossas atitudes se convertem, a nossa visão se converte, a nossa linguagem se converte. Mas esse negócio aqui chamado carne, isso daqui, irmãos, você vai ter que lutar com ele até o dia que você bater as botas. Você vai ter que lutar. E a recomendação não é buscar o Espírito Santo, a recomendação não é ler Bíblia o dia todo, a recomendação é fugir da prostituição, paixão. É a paixão da nossa carne. É os desejos que da nossa carne, elas querem impulsar para a gente pecar contra Deus. A Bíblia fala que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. E os dois se opõem, há uma batalha dentro de você. Irmãos, e você só vai vencer, e você vai ser um homem fiel, que vai manter lealdade no seu casamento, até o dia de que um dos dois morrer, não sei qual dos dois vai ser. Irmãos, você vai ser leal. E essa lealdade é baseada, sabe em quê? Em consciência de que tudo é possível. Mas quando eu tenho consciência dos meus limites, eu fujo das paixões da minha carne e eu mantenho como princípio na minha vida a lealdade à minha família, à minha filha, à minha esposa, à minha igreja e às pessoas que estão ao meu redor. A maioria das pessoas que elas se envolvem com paixões são pessoas místicas, são pessoas que espiritualizavam tudo, né? Que Deus me livra. Irmãos, José, ele foi buscar o Espírito Santo quando ele foi tentado pela mulher do Potifar? Irmãos, o Potifar só viajava, deixava aquele baita mulherão lá na mão dos empregados. Irmãos, e o José, irmãos, com todo aquele pique, a Bíblia fala que ele era atlético, bonito, e a mulher do Potifar deu em cima do menino.
Irmãos, aquela mulher, quando ela atracou aquelas pernonas em cima do José, eu pergunto para você, ele foi orar? Ele foi jejuar? Ele foi ler Bíblia? O que ele fez? Fugiu da prostituição. Fugiu da prostituição, a ponto de deixar a capa dele lá e a mulher depois complicar a vida dele injustamente. O segredo de você não se deixar levar pelas paixões é fugir. Outra coisa que é importante, se ocupar com a obra de Deus. Porque quem está ocupado não tem tempo para ficar envolvido com o pecado. Se ocupa com a obra de Deus. Começa de manhã com oração, leitura da Bíblia, vai trabalhar no seu serviço secular, ou no seu serviço sacerdotal, não sei, mas não fique envolvido. Sabe o que aconteceu com Davi? Sabe como é que a paixão veio por Betseba? Era para ele estar onde? Na guerra, ocupado. Era para estar ocupado. Ele estava no palácio, 3 horas da tarde, estava passando, vale a pena ver de novo. E ele com o controle remoto na mão. Tuque, 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 Netflix, e net isso, net aquilo. Daqui a pouco ele olha na varanda, uma mulher se lavando lá. Aí ele ficou olhando assim. Ô, empregados, chama aquela mulher para mim. Não tinha que chamar, não. Ele tinha que chegar para o empregado e falar assim, ó, arranca aquela mulher de lá. Não é? Mas olha como a coisa já entrou. Chama aquela mulher lá que eu vou dar um conselho para ela, de rei mesmo, ela vai ver. Ela vai aprender uma lição. Que é isso, rapaz? Se lavando aqui de frente ao castelo do rei, 2 horas da tarde, assistida, vale a pena ver de novo. Era para estar ocupado. Era para estar envolvido na guerra. Era para estar envolvido com as coisas de Deus. Jovens, se envolva com as coisas de Deus. Eu quero falar um segredo aqui para os jovens. A igreja está precisando de pastores jovens. A igreja está precisando levantar a nova geração de pastores. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, senão os nossos ministérios vai virar asilo. Se a gente não cuidar das novas gerações, as nossas igrejas vão virar. E o culpado primeiro é nós, os líderes, porque a gente às vezes não quer confiar. E a segunda culpa é essa geração que não tem sede de Deus, pelo amor de Deus. Que não tem entusiasmo espiritual. Irmãos, eu lembro que na minha época, em 92, a linguagem da juventude, todas as pessoas da minha geração que se converteram, se tornaram pastores. O Adailton, o pastor Dai, que vem pregar aqui, ele é um dessa geração. Pastor Sérgio e outros. Todos nós nos tornamos pastores, porque nós nos convertemos, aquela conversão decidida, é isso que eu quero e pronto, acabou. E pagamos um preço caro para chegar onde nós chegamos. Mas era uma juventude, na minha época, os jovens se convertiam, não tinha para ninguém, irmãos, não tinha esse negócio de frescura. Ixi, hoje tem toda uma estrutura, tem batismo, encontro, reencontro, mover celular, mas não sei o que, tem o desencontro, tem tudo. Mesmo assim essa turma não se levanta. Tem escola de líderes, tem escola de tudo. Tem pós-encontro, tem pré-encontro, depois tem o pré do pré-encontro, o pós do pós-encontro, e vai por aí, não acaba nunca. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Tem um que está no módulo 100 e não resolveu a vida ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma geração que não tem ganas, como diz o espanhol, não tem ganas para as coisas de Deus, não tem sede das coisas de Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, juventude, pelo amor de Deus, juventude aqui do Cristo Salva, eu quero dizer para você que a igreja não é do Vilela, a igreja não é do Eduardo, a igreja não é nossa, que estamos ficando já dinossauros, a igreja é de vocês. A igreja é de vocês. Está dando para entender ou não? A única coisa que vocês precisam fazer é juntar a criatividade que vocês têm com a experiência que esses homens têm. Vai dar certinho. O outro amor é o amor filhos, é o amor da amizade, é o amor fraternal, é o amor social.
Algumas palavras derivadas de Filadélfia vêm de amor forte, de amizade. Irmãos, eu tenho uma amizade com um homem que nos consideramos, a amizade nossa é tão forte que nós consideramos como irmão. É eu e o pastor Sérgio. É muito forte a nossa amizade. E aonde eu quero falar sobre o amor filo? Tem pessoas, irmãos, que elas têm dificuldade com relacionamentos. E as pessoas que têm dificuldade de relacionamentos, elas são pessoas que elas estão decididas a viver uma vida isoladas. O amor filo é um amor muito importante. Nós precisamos ter amigos. A Bíblia fala muito sobre amigos. A Bíblia fala que existe amigos que é mais chegado do que irmãos. E por que a Bíblia exalta dessa forma um amigo mais do que um irmão? Porque a amizade de uma pessoa externa da família, uma amizade sadia, é muito importante. E sabe por que muitas pessoas não confiam no amor filo, no amor da amizade? Porque as pessoas de hoje em dia não conseguem transmitir confiança. E também as pessoas não sabem selecionar as amizades que querem ter. É muito triste, irmão, você ver crentes com amor filo, com intimidade com o povo do mundo. Às vezes, não confessa uma coisa para os pastores, mas vai lá jogar a sua intimidade na mão do incrédulo. E sabe qual é o argumento? Não, pastor, mas é que é o meu camarada, é o meu parça. Vai atrás do seu parça. Nós precisamos, irmãos, ser seletivos nas nossas amizades. A Bíblia fala assim que o homem que tem muitos amigos tem para sua própria ruína. Mas há um amigo mais chegado que o seu irmão. A questão lá que ele fala não é que você não pode ter amigo, mas ele está falando que você precisa ser seletivo. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Você sabia disso? Que tem pessoas dentro da igreja que faz mal para a nossa fé. E nós temos que ter o discernimento de saber, não é que você vai descartar a pessoa, né? Não, você não faz uma amizade para mim. Não é isso. Mas você, no seu íntimo, você sabe selecionar. Irmãos, eu vou abrir um jogo aqui, ó. Eu sou pastor, mas não é todo mundo dentro da igreja que eu ando. Não é com todo mundo dentro da igreja que eu ando. Porque tem gente que quer entrar na vida do pastor para especular e para depois arrasar com a vida do pastor. As pessoas, elas entram na intimidade do pastor, entram na família do pastor e depois saem denegrindo. É ou não é? Então, irmãos, nós precisamos saber selecionar esse amor, o amor da amizade. O outro amor é o amor estorge, é o amor do conjugal, o amor familiar, o amor doméstico, longe de ser interesseiro. Esse amor é humilde, objetivo e sacrificial. É o amor que une o marido à sua mulher, bem como os pais aos filhos. Logo, em um lar onde reina a harmonia, está a ação desse amor estorge. Irmãos, por que que os pastores eles se tornam um referencial paterno para a juventude de hoje? Viu, Gabriel? Você vai ter que, em alguns momentos, chamar você de tiozinho. Porque eles vão ver em você aquilo que não viu no pai. Já foi a mãe. Então, irmãos, a juventude chega na igreja, elas começam a amar o pastor como se fosse pai. Eu tenho uma menina lá na igreja, que o pai abandonou a mãe com 3 filhas. E num momento de declaração, essa menina falou assim: pastor, você é mais do que o meu pai para mim. Irmãos, eu fiquei muito constrangido, eu tive que até ensinar ela. Porque ela tinha a mágoa do pai por causa desse abandono. Então, para mim resgatar esse amor pelo pai, eu tive que falar: não, irmã, você não pode se expressar assim. Eu posso ser seu pai na fé, e você quer me considerar como um pai, puxa, eu fico muito feliz. Mas você não pode esquecer que você tem seu pai e você precisa perdoar seu pai.
Mas você vê o extremo que chega às vezes a ponto de descartar os pais mesmo de dentro de casa e ter os pastores como seus pais, que não é errado. Só que você precisa restaurar o perdão lá no amor estorge, voltar lá e ter relacionamento com seus pais. Amém? Os pastores se tornam referencial, por quê? Porque o mundo carece de paternidade. O mundo carece desse amor paterno. Por isso que a gente vê tanta juventude complicada. Irmãos, tem jovem que é um verdadeiro mistério. Que você fala, Deus, revela o coração desse jovem, revela essa vida. É tanta complicação, não consegue resolver a vida, tem dificuldade de ouvir conselho, entende as coisas tudo errado, você explica uma coisa, ele entende outra. É uma geração confusa, sabe por quê? Carente de paternidade. Hoje as moças estão se envolvendo com homens velhos. Naquela região de Belém do Pará, é muito comum você ver garotas de 17, 18, 20 anos vivendo com homens de 40, 45 até 60 anos. E um dos fatores, tem o fator que é o fator prostituição, mas um dos fatores que entra pela prostituição é a carência de paternidade. Porque na verdade essa moça ela não está procurando um marido, ela está procurando quem? Um pai. E em alguns casos acaba encontrando um avô. Porque é uma carência paterna no ar. Você olha na televisão, aquelas moças que querem ser artistas, querem ser atrizes, você percebe que alguns comportamentos que aquelas moças têm, até na sua encenação, né? Fala, né? Encenação, você consegue discernir que ela representa tão bem aquilo, porque na vida real é exatamente aquilo que ela não tem. Por isso que ela tem uma boa encenação quando está fazendo uma cena com um outro ator que faz o papel do pai dela. Porque na verdade ela faz tão bem aquilo porque é isso que ela queria. Ter um pai para conversar, ter um pai para trocar diálogo. E o mundo artístico mostrou isso para ela, que pelo menos por alguns momentos, profissionalmente, ela tem isso. Eu não sei, de repente você está aqui e você tem dificuldade de até mesmo receber o amor de Deus. Porque se seu pai fez o que você fez, que ele fez, talvez no seu subconsciente você tem uma pequena informação escondida de que Deus vai fazer isso com você também. Que Deus no momento da angústia vai te abandonar. Que Deus nos momentos difíceis vai deixar você. Que não adianta agir pela fé porque você não está enxergando Ele. Ele não vai te dar, Ele vai te deixar na mão, porque os seus pais fizeram isso com você. Então nós precisamos resgatar esse amor família. O amor do conjugal. Irmãos, é muito fácil a gente entrar no automático dentro do casamento. E a gente esquecer que nós precisamos exercer o amor. A paixão tirou. A paixão foi enxugada. Pelo tempo de casamento, pela profundeza do conhecimento um do outro. Tudo isso já foi enxugado. O que sobrou agora? Sobrou atitudes de amor. Então você vê, eu já cheguei, né? Encontro de casais assim, aí você fala, dá um beijinho aí na sua esposa e tal, não sei o quê. E às vezes tem um casal assim na frente, você vê a mulher, uma dificuldade de dar um selinho no marido. Irmãos, é interessante, né? Agora, volta lá atrás do filminho da vida e vê os dois de trás dos postes, lambendo a língua um do outro. Quase querendo entrar um dentro do outro. É ou não é? Talvez, meu irmão, você casou com essa moça aí, você tomou ela do pai dela. Estava lá em Cabrobró, lá no sertão nordestino. É longe, né? Você estava lá em Cabrobró, e aí o pai falou, você não vai casar com esse camarada. Você foi lá, arrancou ela pelo cabelo, jogou dentro de um ônibus clandestino lá e trouxe lá para o Tietê. Agora essa mesma mulher que você arrancou lá do pai dela, você está querendo que ela volte para a casa da mãe dela, porque
Você descobriu que não ama, que você isso e aquilo? Não. Agora você tem que exercer o amor estorge. Você tem que exercer o amor da família. O amor de dar atitude. Amém ou não? A atitude de cuidar. A atitude de zelar. A atitude de trabalhar junto. É a atitude, você não tem que sentir mais. Ah, pastor, mas eu não sinto mais de fazer isso. Acabou, irmãos. Você sentiu quando você sentiu paixão. E foi importante, porque para você decidir casar com essa mulher, você tinha que se apaixonar. Tinha que ter um sentimento. Só que o sentimento foi usado para isso. E agora o que você tem que fazer é manter isso com atitude. Amém? E nós temos o amor, que é o amor absoluto. Diga, existe o amor, que é o amor absoluto, que é o amor de Deus, que é chamado amor ágape. Dentro dos 4, este é o amor maior, pois tem a origem no próprio Deus, que é a revelação desse grande amor. Irmãos, as novelas, os programas, é natural você ver nos filmes americanos, eles falar muito essa frase: vamos fazer amor? Vamos para a cama fazer amor? O cara, ele antes de falar para a moça que a ama, ele fala: como eu gostaria de fazer amor com você. E é uma coisa engraçada que está acontecendo nos filmes, não sei se você percebeu, que essas cantadas que nos filmes a gente assistia antigamente, os homens quem dava. Hoje você percebe que em todos os filmes é as mulheres que estão cantando os homens, é as mulheres que estão dando em cima, é as mulheres que estão fazendo a proposta de ir para a cama fazer amor. Quando tem filmes que tem muitas mulheres juntas, né, que os principais personagens são mulheres, elas conversam sobre isso. Mas você fez amor com ele? Você se deitou com ele? Não, mas eu vou conseguir, eu vou fazer amor com ele. E irmãos, mas amor não se faz na cama. Nós precisamos descobrir aonde se faz amor. E Deus ensinou o lugar onde faz amor. Abre, por favor, em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são... Irmãos, aqui, essa passagem, ela só fala do amor. E ela fala do efeito do amor. A primeira coisa que ele fala aqui é que Deus amou o mundo. Quando Deus amou o mundo, não está falando do planeta, não está falando das plantas, ainda que Deus tenha um apreço por tudo isso que Ele criou. Mas o mundo está generalizado aqui no sentido de humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho. O amor não foi feito na cama. Na cama não se faz amor, na cama se faz sexo. Na cama se faz amor eros. Na cama se faz amor erótico. Mas na cruz do Calvário foi feito amor pelo ser humano. Antes de você, irmãos, vai casar, antes de você se interessar pelo corpo dessa mulher, pela genitália dela, você tem que se interessar primeiro pelo ser humano que ela é. Você só vai viver bem com ela, se você conhecer o ser humano que você vai levar para sua casa para morar para sempre com você. Porque muitas pessoas estão errando no casamento, sabe por quê? Porque eles não conseguem colocar a sequência em ordem.
E a sequência em ordem é: deixará o varão o seu pai e a sua mãe. A primeira coisa, hoje a juventude quer casar, mas não quer deixar nada. Eles querem ter uma coisa, mas sem largar a outra. Eles querem casar, mas não querem deixar pai e mãe. Aí quer fazer o puxadinho. Eles querem casar, eles querem sexo, mas deixar papai e mamãe por causa da grana? Não. Mas a sequência é: deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Está falando aqui as questões geográficas. Quem casa quer? Ditado popular. Quem casa quer casa. Deixar pai e mãe no sentido geográfico, local. Deixar pai e mãe no sentido financeiro. Por isso que lá na igreja a gente não deixa jovem nenhum namorar se não tiver trabalhando. Porque depois quem tem que sustentar casamento, cerimônia de casamento é o pai. Quem tem que sustentar a lua de mel é o pai. Quem tem que a passagem, quem tem que comprar é o pai. E tudo isso. E quando voltar, quem vai pagar o aluguel todo mês? Na própria casa do pai é o pai. E quando nascer o filho, quem vai sustentar é o avô. O espetáculo está pronto. Respeitável público. E eles se alegrem nisso. Por quê? Porque eles não querem seguir a sequência de Deus. E a sequência de Deus tem que deixar. Jesus falou que para ganhar tem que perder. Jesus falou que aquele que quer ganhar, que dê. É dando que se recebe. Então você nunca vai ser feliz, você nunca vai se desligar da dependência dos seus pais, se você não entrar pela sequência de Deus. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Meu irmão, nem que o seu pai mora num palácio e você vai morar num cômodo de cozinha, mas é a melhor qualidade de vida que você vai viver. Só que aí tem um outro problema. Tem uma outra questão que essa geração também, são os pais que são apegados aos filhos, e eles fazem questão: não, pode ficar tranquilo, papai e mamãe vai fazer um quartinho aqui, vai ficar sempre com papai e mamãe, porque papai e mamãe ama. Irmão, já vi muitos pais falar assim: ó, filha, casa, o quartinho da bebê vai ficar preparado aqui, se caso não der certo, bebê volta para o seu quartinho. Eu falei para Letícia: Letícia, casa, porque quando você sair do seu quarto, eu vou desmontar ele e vou fazer um quarto de hóspede, porque aqui você não entra mais. Irmãos, presta atenção, gente, nós não definimos a nossa vida? Por que nós vamos tirar isso dos nossos filhos? Por que nós vamos tirar que eles também definem a vida deles? Fazendo promessa de retorno. E qual é o problema? O problema é que não é os filhos que é apegado aos pais, é os pais que estão pegados aos filhos, e com aquele sonho de que o filho é o eterno, que nunca vai sair da casa do papai e da mamãe, e aí fica aqueles sonhinhos. E o que acontece é que muito pai aí está com o nome sujo no SPC por causa de filho. As vozinhas que não conseguem viver do recurso do INSS porque os netos comem tudo. Não tem qualidade de vida. Sabe por quê? Porque não consegue desapegar. Mas você quer ser feliz? Deixa o pai e a mãe. Mãe, deixa esse infeliz viver a vida dele. Pelo amor de Deus. Dá chance para ele também viver o que você está vivendo. Dá chance para ele ter uma casa também. Dá uma chance para ele ser um trabalhador também. Dá uma chance para ele, na hora que o menino gritar atrás da mamadeira, ele ir atrás. Nem que ele arruma uma vaca. Deixa ele se virar. Você não se virou? Irmãos, essa geração de pais, eles ficam matando seus filhos sem ver. Você sabia que tem morte que não tem dor? É isso que essa geração tem fazendo com os pais, com os filhos. Estão matando os filhos sem eles gemer de dor. O Serginho, ele fala que ele vai escrever um livro. E o nome do livro é O Amor que Mata. É o amor desses pais de hoje em dia. Vocês viram um vídeo da menina puxando o cabelo da mãe? Quem viu? Quem viu, levanta a mão e abana para Jesus assim. Não faz aquilo lá não, viu? Não faça aquilo em casa. A menina pegou o cabelo da mãe. Tem aí, gente? Tem como soltar aí? Pode pôr no YouTube aí. Menina puxa cabelo da mãe. É uma das cenas mais feias que entrou na internet em 2019. Vê se vocês conseguem aí.
Não tem internet? Tá bom. Mas eu vou mostrar a cena. Tem uma mãe e uma menina aí? Mas é assim, irmãos, a menina pegou o cabelo da filha, a menina pegou o cabelo da mãe, puxou o cabelo da mãe, e o pai do lado, o pai falava assim: filha, não faz isso com a mamãe. Filha, não faz isso com a mamãe. E a menina falando assim: eu faço sim, ela não quer deixar eu ir na festa, eu só largo o cabelo dela se ela Irmãos, é uma das cenas mais tristes que o Brasil, você pode ver, ó, é uma das cenas mais tristes na internet em 2019. E o pai, irmãos: filha, não faz isso com a mamãe. Filha, só está machucando. Olha o papo do pai, irmãos. Filha, está machucando a mamãe, você não está vendo? E a menina puxando aqui. Aí a mãe falou assim, aí ele falou assim: você vai deixar eu ir na festa? Você vai. Irmãos, a menina tem desse tamanho assim. Uns 14 anos, acho que nem tem aqui. E aí ela falou assim: eu só solto se você deixar eu ir na festa. A mãe chega e fala assim: solta, eu deixo, tá? Eu deixo, solta, pelo amor de Deus, eu deixo. Irmãos, se a Letícia se atreve a fazer um negócio daquele ali com a minha mulher, Irmãos, quando você for corrigir seu filho, presta atenção, seu filho é mal criado, e ele está gritando com a sua esposa, nunca aconselha ele, fala assim: ó, quem mandou você fazer isso com a sua mãe? Não faça isso. Porque quando você fala assim, ó, por que você xingou sua mãe? Quando você fala sua mãe, você está falando para a criança que ela é propriedade sua, que a mãe é propriedade da criança. Você tem que chegar e falar assim: ó, você gritou com a minha mulher. Meu irmão, aquilo fala assim: mexi com coisa alheia. Você está entendendo? Existe uma inteligência na educação, amém ou não? Uma vez aconteceu isso. A Letícia, ela alterou a voz com a minha esposa. E eu estava na sala e ela estava na cozinha. E eu vi que ela alterou. Eu fui lá, irmãos, na hora. Irmãos, e ela estava assim na pia, assim. Aí eu cheguei perto dela, na cabeçada assim. Eu falei: e aí, mano? Você vai mexer com a minha esposa, velho? Você é doida, mano? Você é louca? Você é doida? Nunca mais você grita com a minha mulher. Ela é minha mulher. Ela é minha mulher. Se alguém tivesse que gritar com ela, que eu não faço, seria eu. Você nunca mais faz isso com a minha mulher. Irmãos, quando você fala assim, você vê isso com a sua mãe, você está falando: ó, a propriedade sua, pode fazer o que você quiser, é sua. E a criança, ela recebe dessa forma mesmo: é minha mãe, se eu quiser. Existe uma inteligência psicológica que precisa ser exercida. Mas o problema aqui, irmãos, essa menina tem problema sério de rebeldia? Tem. Mas os piores culpados ali é os pais. Porque uma menina daquela, ela jamais poderia chegar onde ela chegou se os pais não consentissem. E sabe como é que começa, irmãos? Sabe como é que começa? Criança no colo, tapinha na cara da mãe. Ai, bebê, não faz com a mamãe. Você entendeu? Começa tudo ali. Já viu aquelas brincadeiras de bater no papai? Viu aquelas brincadeiras? Tá, papai bateu, vem cá. Irmãos, a criança, ela vai olhar e vai assim, A Bíblia fala que a maldade está no coração da criança desde o seu nascimento. A maldade. Esses bichos, irmãos, que nascem tudo pequenininho, bonito, que é a coisa mais linda, é tudo endemoniadinho kids. É tudo incorporado kids. Pode fazer descarrego. É endemoniado kids, esse povo aí, eles têm demônio kids. Ó. Ó, eu vou provar para você que sim. Tá lá, a mamadeira não chega. Ué, 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 ué. Aí você joga a mamadeira na boca e eles fazem assim, ó. É assim ou não é? É como se estivesse falando assim, ó. Não dá não essa mamadeira para tu ver se eu não viro esse berço. É assim, irmãos, endemoniadinho kids. A gente não discerne. Irmãos, você sabe qual foi a primeira surra que eu dei na Letícia? 7 meses de idade. Meu Deus! Graças a Deus que eu fiz isso. Aí, irmãos, ia dormir a menina. Jantou, fraldinha seca, cheirosinha, com um talquinho pompom da Johnson, né? Aquela coisa, tudo cheirosinha, criança com a barriga desse tamanho, o bucho. Aí apagava a luz para dormir,
Ué, 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 ué. A mãe colocava aqui. Ué. Eu falei, pô, meu, que é isso, velho? Que é isso? Meu playground virou agora berço de criança? Não, peraí. Aí, irmãos. Olha, irmãos, eu vou parar, gente. Eu vou parar. Depois o Vilela fala assim, ó, aquilo ali é o quê? Stand-up ou é culto? Irmãos, aí acontece. Aí, irmãos, ia dormir, Vilela. Aí começava. Aí colocava, levantava. Eu colocava para dormir, dormia. Aí a Sandra ia lá devagarzinho. Colocava no berço. Quando apagava, parecia a Chiquinha. Irmãos, 3 vezes. Eu precisava dormir. Eu precisava dar uma namorada também. Eu precisava descansar. Eu falei, Sandra, se essa menina acordar, deixa que eu vou atender. Essa infeliz. Irmãos, aí a Sandra foi lá com o maior cuidado. A criança lá colocou, jogou a coberta por cima. Quando apagou a luz, que a Sandra deitou, que eu já ia dar uma catada. Aí eu levantei, acendi a luz, irmãos. Quando essa bebê, ela viu que era eu. Ela deu uma estalada nos olhos assim, levantou as perninhas. Ela falou assim, acho que sujou aqui, hein, meu. Caiu, acho que a casa caiu. Depois disso, nunca mais a Letícia chorou na hora de dormir. Nós mudamos da casa onde nós estávamos. E aí a Sandra tinha preocupado, porque agora é 2 quartos. Ela estava preocupada, ih, será que a Letícia... Porque lá o quarto nosso é pequenininho, não tinha como colocar um berço, alguma coisa assim. Falei, Sandra, a Letícia, quando ela chegar na outra casa, ela vai direto pro quartinho dela. Ela, no meu quarto, ela não se atreve a entrar. Território meu, cara. Aqui não vem embaçar, não. Irmãos, foi batata. Nós chegamos no apartamento, arrumamos o quartinho dela. E nós falamos, filha, aqui é o seu lugar, que é o lugar do papai e da mamãe. Irmãos, foi dormir no quartinho dela. Luzinha apagada, que é outro problema sério, irmãos. Ai, um moleque de 9 anos. Eu não estou falando de uma criança, não. Estou falando de um cavalo. 9 anos. Ai, mãe, não apaga, não. Irmãos, nós estamos efeminando nossos filhos. Macho dorme no escuro, rapaz. Macho não apaga a luz. Macho, a tempestade é grande para ele. E nós ficamos feminalizando, que fala, né? Afeminando nossos filhos. Um moleque com medo de escuro. Da onde que, irmãos, da onde que saiu da história da humanidade que homem tem medo de escuro, irmãos? Cavalo de 9 anos, ó, desse tamanho. Se pegar o pai, dá uma surra. Na hora de dormir, luzinha acesa. E toma conta cara no final do mês. Toma conta cara. Que é um infeliz lá que quer dormir com a luz acesa. E quem é que paparica? Quem é que não ensina? Os papais, irmãos, que esse amor que mata, que esse amor é irracional. Jesus amou o mundo, nós precisamos amar o ser humano. Antes de amar aquilo que o ser humano possa nos dar, nós precisamos amar a pessoa do jeito que ela é. Se você casar por sexo, eu quero dizer para você, se prepara para frustrar, porque você não vai ter sexo todo dia. Se você casa por dinheiro, põe sua barba de molho, porque o dinheiro acaba. Se você casa porque você não dá certo com seu pai e você acha que o seu marido vai suprir o que o seu pai não te deu, ou sua esposa vai te suprir o que a sua mãe não te deu, tira o cavalo da chuva. Porque a sua esposa, ela não é sua mãe. Ela é um ser humano, que ela vai precisar de ajuda também. Por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus, a prioridade é o ser humano. Jesus amou o mundo de tal maneira, as pessoas. O outro ponto aqui é que ele fala, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Irmãos, amor tem a ver com sacrifício. O amor que Deus nos ensina, não espere que tudo vai dar certinho. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma era, que é a era das facilidades. E eu quero citar aqui um versículo. Vilela, quanto tempo mais a gente tem? Acabou, né? Tem que deixar para amanhã agora. Já indo para o final, né? Mas daqui 2 horas, é isso? Estou brincando. Irmãos, eu quero citar aqui uma passagem bíblica importante. Naamã.
Quando ele chegou lá no profeta, ele fez uma queixa, você viu? Ele falou assim: não, eu pensei que ele ia sair, ele ia sair, ele ia estender a mão, ele ia clamar o seu Deus, e ia falar: Deus, cura esse homem. Tudo ele, facilidade. Mas aí sabe o que o homem de Deus fez? Movido por Deus? Geazi, vai lá falar para ele, dá 7 mergulhos de Jordão, porque aqui não tem moleza não, cara. Aqui é Jordão. E aí chegou lá o Geazi. Sabe o que era o Geazi, irmãos? Não era um apóstolo. Era o obreiro mais simples, o único que ele tinha. Do Eliseu, né? Eliseu. Aí o obreirinho lá, ó. Ô, seu Naamã, é o seguinte, velho. Eu tô aqui porque o meu discipulador mandou aqui um recado para tu. Falou para você pular naquele rio Tietê ali. Aí, rapaz, o Naamã falou assim: o quê, velho? Lá na Síria tem 2 rios lá que a água é cristalina. Tudo lá é fácil, não tem sujeira, não tem nada, é só mergulhar. Por que ele não mandou ir para lá? Pois é, pai, porque as coisas não é fácil não. Você pensa que ia ser fácil? Irmãos, você pensa que ia ser fácil? Não adianta, velho, tem que dar 7 mergulhos no Jordão. Quer amar? Não é fácil. Irmãos, converteu um rapaz lá na igreja agora. Pensa num camarada difícil de você amar. E a própria Bíblia fala disso, né? Se a gente vai amar aquele que é conveniente a nós, isso não é amor, é conveniência. Não tem preço nenhum. Irmãos, essa juventude, eles casam achando que vai ser fácil. Eles acham que a moça, que a esposa deles, é só chegar assim, ó. É só chegar assim, que eu volto. Eles pensam que vai ser fácil. Eles pensam que a mulher vai estar à disposição deles 24 horas para fazer sexo. Tem um menino lá na igreja que falou assim: eu deixei minha esposa, mandei ela lá para a mãe dela de novo, para os pais. Mas por que, Alexandre? Não, porque a conta de água e luz começou a chegar, eu não tenho compromisso com isso não. Ó. Papai e mamãe sempre pagou. Aí chega uma conta de água e luz, ele fala assim, o cara fala: mas é nós que tem que pagar isso aqui? Irmãos, o amor de Deus é sacrificial, tem um preço a pagar. Irmãos, sabe por que muitas... que igreja linda essa igreja aqui, irmãos. Olha, uma das orações que eu fiz aqui, Eduardo e Vilela, eu fiz a oração ali, me ajoelhei e falei: Senhor, não deixa eu estragar a igreja desses irmãos. Está tão sob controle, tão em ordem, tão bonitinha, tão linda, não deixa. Dá temor. Irmãos, que igreja linda. Mas eu pergunto para vocês, sabe por que essa igreja não multiplica a cada ano? Não a de vocês, mas também a minha. É porque nós queremos praticar um amor que seja fácil. Quando a gente vai evangelizar, a gente procura aquelas pessoas que a gente entende, não, ali já o evangelho já foi pregado, a pessoa já está mais tranquila. A gente procura aqueles bonzinhos que é educados, que vai aceitar o nosso convite. Agora os mal acabados, irmãos, que estão no meio da rua, a gente fala: é assim. Sabe por quê? Porque a gente está igual o Naamã. A gente quer mergulhar lá nos rios cristalinos. A gente não quer mergulhar no Jordão. Não foi fácil para Jesus. A Bíblia fala assim que Jesus, ele foi para a cruz do Calvário. Não foi fácil não. Tem sacrifício, tem derrama de sangue, tem um preço a pagar. Nós compramos aquele terreno para a chácara. Algumas pessoas falaram: pastor, você é doido. Aí as lutas começaram a chegar. Sabe o que alguns falaram? Está vendo? Vai inventar moda. Vai inventar moda. Se fosse de Deus, tudo fluía. Falei assim: seu infeliz. Só é de Deus se tudo dá certinho. Agora, se deu um probleminha, é do diabo. Então entrega o terreno para o diabo, vai lá. É do diabo, é dele. Porque não tem luta, não tem dificuldade, não tem nada, é de Deus. Agora, se tem uma dificuldade, é do diabo. Vamos entregar todas as coisas que Deus mandou a gente pagar um preço para conquistar. Vamos entregar na mão do diabo então. Você compra um carro, 60 prestação de R$500. Isso é do diabo, hein? Não estou conseguindo pagar não. É do diabo. Você pensou que ia ser fácil? Um anjo ia vir do céu e ia pagar as prestações para você? Irmãos, o amor de Deus é um sacrifício a pagar.
E nós somos turbinados por esse amor humano. Aí é onde entra, aqui ó, perseverando em amor. Aí que muitos desistem, como o Eduardo pregou aqui de manhã. As pessoas têm uma tendência, têm uma cultura da desistência. Começa as coisas, não termina, não vai até o fim. E sabe por que isso acontece? Porque eles entenderam que não era fácil. E por não ser fácil, vamos desistir, vamos parar, vamos acabar por aí. Irmãos, para nós ganhar Campinas, você pensa que ia ser fácil? Para nós entrar nas casas de paz, você pensou que ia ser fácil? Ah, desiludiu, né? Mas é isso mesmo, irmãos, porque o amor é um sacrifício, é com luta mesmo, é dando 7 mergulhos no Jordão. Mas eu quero dizer para você, que quando nós obedecemos ao Senhor, no amor de sacrificial, no amor que dá um preço a pagar, eu quero dizer para você que Jesus, Ele respalda esse amor, porque esse é o amor de Deus, esse é o amor ágape, e Deus merece uma salva de palmas, porque esse é o amor que nós temos que viver. O amor, irmãos, o amor tem a ver com fé. Por isso que não se faz amor na cama. Não tem fé. O amor, a Bíblia fala assim, que todo aquele que nele crê, não pereça. Irmãos, o amor está relacionado à fé. Você precisa crer que Deus vai fazer. Ele fala assim, ó, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele aponta para a eternidade. Repete comigo assim, existe uma diferença entre futuro e eternidade. Irmãos, tem pessoas que amam o futuro, mas não investem na eternidade. Estuda, faz cursos, faz faculdade, começa a ganhar um bom salário, e a pessoa, não, eu estou projetando o futuro, e alcança o futuro. Se torna um médico, se torna um advogado, se torna um ótimo profissional. Mas o que tem de desviado dentro das faculdades é incrível. Sabe por quê? Porque é uma geração de gente que se preocupa com o futuro, mas não se preocupa com a eternidade. E o amor de Deus, ele aponta para a eternidade. Se você não se preocupa com a sua vida eterna, se você não se preocupa com a sua vida após a morte, e vive envolvido de qualquer jeito no pecado, envolvido aí nas pornografias pela internet, na pornografia aí no celular, você se preocupa com o seu futuro, mas não se preocupa com a sua eternidade. E nós precisamos abaixar a bola, voltar, dar um passo atrás e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha eternidade? Com o meu futuro eu invisto. Às vezes tem algo na igreja, né? Olha, custa R$10, mas nós vamos receber ministrações, vamos receber a palavra de Deus. Irmãos, tem gente que fala, a igreja está cobrando para poder pregar, a igreja está cobrando, irmão, ninguém está cobrando aqui nada não. Ninguém está cobrando nada não. O problema, a questão é que nós somos uma comunidade. E para nós realizar as coisas, nós precisamos fazer uma vaquinha, meu não. Só que a gente chama essa vaquinha de oferta, de inscrição. Só mudou o modo de fazer. Mas é as vaquinhas que a gente fazia lá para o churrasquinho. Lembra quando você estava no mundo? Vou fazer uma feijoada, você vai ter que me ajudar. Vou fazer... Quem é que lembra? Só os... Ninguém! Quem lembra? Deixa eu ver. Oh, meu, porque você não me abençoou aí, mano? Porque não dá uma ajuda aí para mim aí. E aí, é ou não é? Vou fazer uma feijoada, você vai ter que me ajudar, né? Um vai dar o feijão, outro vai dar, né? Então, é mais ou menos isso, irmãos. Nós vamos fazer uma inscrição, porque nós vamos alugar uma chácara, né? Nós vamos trazer alguém de fora, nós vamos comer junto, nós vamos beber junto, nós vamos brincar junto, vamos dormir separado. É ou não é? Então, irmãos, aí nós fazemos uma vaquinha. Aí aparecem uns 3 ou 4 lá, tá vendo? A igreja cobra para poder pregar. Eu não vejo isso na Bíblia. Nem lê Bíblia. Você vê Jesus cobrando direto. E Jesus cobrava, irmãos. A Bíblia fala assim que ele ficava assim, ó, olhando o gasofilácio. Põe mais aqui, mano. Jesus fazia isso. A Bíblia fala, ó, e olhando dentro do gasofilácio. É o mestre que ensina a gente, rapaz, essas coisas. Se ele não lê Bíblia, lá eles faziam vaquinha também, irmãos. Para com esse negócio de ficar perseguindo, velho. É um investimento na sua eternidade. O amor é isso, amém ou não?
O amor é isso. Aí ele fala assim também, porque ele enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse ao mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus envolve salvação. Ó, irmãos, eu fico admirado, talvez, acho que isso não chegou aqui, acho que só lá em São Paulo, só na cidade de Tiradentes que tem isso. Crentes que ficam 3, 4, 5, 10 anos dentro da igreja e não ganha uma alma para Jesus. Irmãos, eu não estou falando que você tem que sair da igreja pelo que eu vou falar, não, mas você precisa ter vergonha. Sabe por quê? Sabe, toda virada do ano, eu faço um propósito com Deus. Deus, eu preciso ganhar uma alma para Jesus. Irmãos, todo ano eu ganho uma alma para Jesus. E quando eu não ganho, o ano todo eu trago gente para a igreja. Irmãos, depois que eu comecei a evangelizar ele, acho que eu já cheguei na igreja atrasado umas 10 vezes já. O povo já está quase me perseguindo. O pastor está com o maior exemplo, ele é o último a chegar. Chega na hora do louvor. Porque, irmãos, pensa num camarada complicado para você evangelizar. Mas o amor envolve salvação. Como é que você consegue, meu irmão, ficar dentro de uma igreja 10 anos, 5 anos, 3 anos, você não tem um filho na fé, você não ganha uma alma para Jesus? Que amor é esse? Que amor de Cristo que a gente fala que tem no coração? Cadê esse tal desse amor? Ele fala, quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. O amor tem a ver com transparência. Irmãos, toda pessoa que tem o amor de Cristo dentro de si, o amor ágape, ele pode até errar, ele não é perfeito. Não é perfeito. Mas até os seus erros está em transparência, está todo mundo vendo. Ele não tem vida oculta. Ele não tem sombras de variações. Ele é aquilo ali e pronto. Ele é de Deus, não abre mão dos princípios, pronto e acabou. Amor tem a ver com transparência. A Bíblia fala assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram essa luz, não quiseram a transparência. O mundo quis as trevas. E muitas vezes, irmãos, dentro da igreja, pessoas que sabem o poder que tem a confissão, mas eles não confessam, eles continuam colocando o pecado enterrado debaixo do tapete. Porque eles não confessam, porque eles não amam a luz. A Bíblia fala assim, olha, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, um dos sinais disso é a comunhão uns com os outros. Sabe aquele irmão que ele chegava na igreja, ele era o primeiro a sair, primeiro a chegar e o último a sair? Agora mal acaba o culto, ele já está dando para o Senhor. Essa falta de comunhão, eu não estou falando que absolutamente pode ser isso, mas essa falta de comunhão pode apontar para algumas trevas que você está vivendo. Você está com dificuldade de olhar os irmãos nos olhos, você está com dificuldade de ter comunhão, porque possivelmente alguém pode descobrir a vida que você está vivendo. Você entendeu ou não? Então a Bíblia fala que um dos sinais é que nós temos comunhão uns com os outros. Nós olhamos uns aos outros nos olhos, porque nós estamos na luz. Amor, ágape, tem a ver com transparência, tem a ver com luz. E os homens amaram mais o mundo. Irmãos, quem ama Deus não ama o mundo. A Bíblia fala assim que aquele que ama o mundo e as paixões desse mundo, o amor do Pai dele não está. Está qualquer tipo de amor que a sociedade pode apresentar, que a televisão pode apresentar, menos o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo leva a gente a não amar esse mundo. E é engraçado, irmãos, uma vez um jovem, quando eu era líder dos jovens, lá no Parque do Carmo, tinha um jovem no nosso meio, que era engraçado. Estava lá o culto de jovem, todo mundo se divertindo, e ele estava ali, meio na dele, mas quando os amiguinhos do mundo passavam com os carrinhos rebaixados, com o sonzinho, ele já ficava todo empinadinho, e já saía lá da calçada da igreja, e já ia lá, e aí meu brother, e aí não sei o quê, e que não sei o quê. Falei, Serginho, ó, esse camarada ele não vai conseguir ficar na igreja. Porque, ó, às vezes os irmãos dão uma paz, né? Paz aí. Paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Mas quando os meninos do mundo chegam, passa aqui na porta da igreja, olha, fica todo empinadinho. Irmãos, esse menino, ele se enveredou pelo caminho das drogas. Isso já tem mais de 20 anos, nunca mais conseguiu voltar para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente dentro da igreja, corporalmente falando. Tem gente dentro da igreja no corpo, mas o seu espírito, os seus desejos estão lá no mundo. E cada culto que acaba, dá graças a Deus para poder viver uma vida devassa lá no mundo. Aqui na igreja Pai do Senhor, glória a Deus. Lá no mundo palavrões, piada suja com os amigos. Eu quero dizer para você, e eu queria que você não me levasse a mal, mas eu tenho que falar. Se você tem esse tipo de comportamento, o amor de Deus não está dentro de você. Porque quem ama o mundo, quem ama Deus, odeia esse mundo. Odeia o sistema desse mundo. Ama as vidas, mas não aceita o que as vidas faz. Amém ou não? E o que nós precisamos aqui, irmãos, nessa noite, nos converter ao amor de Deus, nos converter ao amor ágape, e crucificar as paixões, os desejos, e voltar ao amor da família. A Bíblia fala assim que por aumentar o pecado, o amor de muitos iriam se esfriar. Irmãos, tem gente gelada dentro da igreja. E nós precisamos resgatar isso. Como é que nós vamos salvar as pessoas lá fora se a gente não consegue salvar nem nós mesmos? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o amor próprio. O amor ágape. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o amor próprio. Tem pessoas que confundem o amor próprio com idolatria, com culto a si mesmo. E isso tem sido coisa muito ruim, porque Deus tem deixado de ser glorificado por causa de um eu impregnado dentro da alma das pessoas. E isso tem sido mal para o ser humano. E amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre o amor próprio. Quantas pessoas não se valorizam? Você vê moças se rastejando aos pés de um homem que não vai dar nada para ela, porque não se valoriza, não se ama. Os rapazes hoje, não vai ficar comigo, também não vai ficar com ninguém, porque não se ama. E dentro da igreja está com muitos problemas nesse sentido. Moças que não se valorizam, rapazes que não se valorizam, e fica se rastejando aos pés dos homens. E nós não podemos fazer isso. Amém? Quem gostaria de ter o amor de Deus envolvido no seu coração? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos dar uma salva de palmas para Jesus.